Olá meus queridos amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Decidi trazer-vos este relato projetivo, uma projeção que tive a semana passada, porque acredito que a importância dela está no quanto devemos ter em consideração que tudo o que tomamos atenção, aquilo que pensamos, aquilo que vivenciamos e que ficamos focados nisso, momentos antes de irmos dormir, influencia muito o direcionamento que o nosso corpo astral provavelmente poderá tomar e aquilo que nós podemos vislumbrar durante uma projeção astral lúcida. E porquê é que eu digo isto? Semana passada eu, no caminho do trabalho para casa, lembrei-me, portanto, um colega que costumava falar comigo, às vezes, não era diariamente, mas costumávamos falar, e durante uns meses isso deixou de acontecer e eu lembrei-me da pessoa e decidi entrar em contacto para saber se estava tudo bem e o porquê de nós termos deixado de falar. Então descobri que a pessoa estava bem, mas nesse caminho para casa eu fiquei ali pensando naquilo que tínhamos passado juntos no trabalho. Portanto, foquei-me em bons momentos que tive com essa pessoa, que é uma pessoa que me fazia rir bastante, tinha um bom astral, então fiquei ali a pensar um pouco focado naqueles momentos com a pessoa. Entretanto, cheguei a casa, comi qualquer coisa e estava cansado. Depois de tomar banho, tomei um banho bem quente e decidi dormir. Estava muito cansado. E depois o banho, quando é muito quente, ajuda no relaxe, então deitei-me. Pois é, eu depois acordei ao meio da noite, sobressaltado, por volta das 4 horas da manhã, bem sobressaltado, assim, sem perceber, e eu não tive a lembrança da projeção logo. Só que eu levantei-me, fui beber água, e durante esse processo eu consegui obter a memória. Foi uma memória de uma experiência bem lúcida que eu tive, e achei muito, muito engraçado. Porquê? Essa pessoa que eu tinha entrado em contacto para perguntar se estava tudo bem, esse meu colega, ele estava ao serviço nessa mesma noite. E eu projetei-me para esse mesmo local e tive a falar com ele. Nesse mesmo local de trabalho onde ele estava, eu tive a falar com ele. Lembro-me com muita lucidez, nitidez, do que é que nós falámos. A conversa baseava-se em perguntas de como é que estavam alguns colegas, quais é que já tinham ido embora, quais é que ainda estavam a trabalhar em determinado local. Portanto, eram conversas sobre o meio de trabalho e os trajeitos, a maneira da pessoa ser, estava tudo ali, e eu tive a memória daquele local onde ele estava a trabalhar. Era um local não muito grande, ali apertado, tinha algumas luzes e estávamos ali os dois sentados a falar. Ora bem, eu depois disso, de ter essa lembrança, eu antes de dormir fiquei ali a refletir o quanto me parecia, derivado da experiência que eu tenho de ter sonhos lúcidos e projeção astral, parecia-me muito uma projeção. Muita coisa batia certo com a projeção, mas ainda assim eu tinha aquela dúvida. Poderia ter sido um fabrico meu mental, derivado a ter estado a pensar nessa pessoa. Então eu decidi, no dia a seguir, durante uma conversa, perguntar a esse mesmo colega se ele tinha cochilado, se tinha dormido um pouco naquela noite, se isso tinha ocorrido, se ele tinha passado um pouco pelas brasas, como a gente costuma dizer. E ele disse-me que sim. É claro que há serviços e serviços, e há serviços que isso pode ocorrer, não é aconselhável, mas ocorreu com toda a certeza, que ocorre com muita gente, e não vamos aqui fingir que isso não acontece. Não se deve fazer, mas há sítios e sítios e isso ocorre, ok? Às vezes é muito cansativo trabalhar à noite, com isto não estou a dizer que se deve fazer, não é ético, mas isso ocorre, ok? E ocorreu isso e achei engraçado, não é? Porque eu constatei que o colega tinha muito provavelmente se projetado para fora do corpo e tinha estado comigo, tínhamos estado ali os dois em corpo astral a falar. É claro que o colega não trouxe essa memória,
mas eu consegui trazer e achei engraçado. Isto é só para refletir no quanto eu fiquei focado, trouxe memórias daquela pessoa, vivências que tivemos juntos, e isso influenciou o direcionamento com o meu corpo astral, enquanto vontade de ir ter com essa pessoa, e foi isso que ocorreu. O meu corpo astral dirigiu-se próximo do corpo astral daquela pessoa, derivado ao pensamento, à atração que houve. Isto não é a primeira vez que me acontece. Já me aconteceu também estar a pensar em determinada pessoa no meu passado. Essa pessoa estava, naquela hora, estava a dormir assim com uma turbulênciazita, inquieta, com inquietude, e eu projetei-me e tive com a pessoa, e depois perguntei à pessoa se ela estava a dormir naquele momento. Ela disse-me que sim, e disse que estava sobressaltada, que teve uns sonhos esquisitos. E isto para vos dizer o quê? Que não é por constatarmos que a pessoa está a dormir que isso é a prova intrínseca de que foi uma projeção astral e que tivemos com a pessoa no astral. Poderá ser uma coincidência e poderá, até o que eu estou a relatar aqui, não ter sido efetivamente uma projeção astral, embora pelas características, volto a citar, daquilo que eu vi, dos trajeitos da pessoa, a nitidez das coisas, e eu acredito mesmo que tive projetado, com o colega também projetado, e que estávamos ali. Notem que eu não vi o corpo físico do colega, porque provavelmente estávamos num duplo muito próximo deste plano material, um duplo muito próximo, onde, como já é uma outra dimensão, ainda que haja uma duplicata ali que nós podemos ver, não vemos certas coisas deste plano material, porque já estamos numa dimensão muito próxima. Ainda que seja muito próxima, não é a mesma dimensão. Então poderá ter sido essa a explicação. Espero que tenham gostado deste relato, só para vocês refletirem no quanto é importante vocês, antes de dormir, se querem ter uma projeção astral lúcida, não vejam coisas muito pesadas, filmes de terror, programas pesados, não estejam muito focados no telemóvel, porque isso influencia todo o processo mental, e o mental cria, projeta imagens, e isso influencia os processos oníricos e a provável falta de lucidez no astral. E leiam sobre projeção astral, sobre espiritualidade. Isso, como já vos expliquei aqui com esta experiência relatada agora, influencia muito aquilo que provavelmente poderemos ver no plano astral, em projeção astral lúcida. Ok, pessoal? Muito obrigado por estarem desse lado, e é isso. Não percam os próximos vídeos no canal. Um abraço.